eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Alguém que é realista, ele faz com que a realidade se apresente, não é isso? Não quer o engano. Então Jesus, ele fez isso. Todos os seres humanos vivem em uma ilusão, que é engano. É engano, falsidade, coração enganoso. E a Bíblia diz, né? Que o coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Ele vive no engano, na ilusão, enganando uns aos outros e sendo enganados. Não é isso? Perceba que nós lemos aqui, quando abrimos o culto, que eles atravessaram no barco. Aí olha o que falaram para Jesus. Olha o que saiu de dentro deles. Mestre, quando o Senhor chegou aqui, aos nossos olhos, quem perguntou? Alguém que, cheio de intimidade com ele, que já estava tudo certo entre eles, não é isso? Mestre, quando o Senhor chegou aqui, olha que palavras maravilhosas, não é verdade? Jesus olha para eles e fala: vocês não vieram me buscar, vocês não veio me buscar por causa dos sinais que eu fiz, revelando a verdade da minha pessoa. Jesus quer falar isso. A todo momento eu estou falando para vocês que eu e o Pai somos um, que eu sou o Salvador do mundo, que eu tiro o pecado do mundo. Sem mim vocês não podem chegar a Deus. Eu venho falando isso, mas vocês fiz sinais que só Deus faz. Mas vocês não estão vindo aqui me buscar por causa dessas revelações. Na verdade, vocês estão aqui por causa do pão que eu alimentei a barriga de vocês. Olha, depois dessa revelação, tu vê que a conversa muda. Eles ficam com raiva e revelam a verdadeira natureza deles. Quem é o Moisés deu o pão do céu, que você é maior do que Moisés? Já ficaram com raiva por causa da revelação de Deus sobre eles. Ficaram com raiva. E aqueles, quando ele fala, comer a minha carne, beber o meu sangue, ficaram com raiva também. Só foram, o Senhor revelando a verdade sobre eles, causou mais raiva neles. Amém? Não mudou, não. Não mudou, não. Para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte. Amém? Eles revelando que tinham vida e por causa das Escrituras, o Senhor fala, na verdade, vocês estão mortos, não tem vida. E o Senhor revela aqui sobre as ovelhas. É bem claro, não é verdade? A Bíblia, a evidência de um cristão autêntico, Jesus revela aqui. Amém? É o que o Senhor Jesus revelou aqui. A este o porteiro abre, as ovelhas ouve a sua voz,
e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O Senhor Jesus chama pelo nome, amém? Mas o que o Senhor Jesus está querendo passar aqui? Intimidade com elas. E quando tira para fora, amém? Quando tira para fora as suas ovelhas, tirou de lá do curral, tirou, amém? Tirou, depois que tirou do império das trevas, amém? Para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, amém? Duvido a ovelha de Jesus passar à frente dele, amém? Duvido, vai adiante delas, por quê? Nesse caminho tem predadores, se ele não tiver na frente, presa fácil as ovelhas, por isso que ele vai na frente, amém? Aí quando é o Jesus que vai na frente, a Bíblia diz que a palavra dele é luz para o nosso caminho, amém? Lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, porque ele está na frente, amém? Ele está na frente, vai diante dela e as ovelhas o seguem. Por quê? O motivo, porque conhece a sua voz, amém? Conhece a voz de Jesus. Então isso aqui é profundo, amém, irmão? Eu conheço a voz de Jesus hoje, eu conheço a minha, da carne, eu conheço a voz da carne. A voz da carne é suja, a de Jesus é pura, amém? Glória a Deus. Aí, olha a diferença do versículo 5, mas de modo nenhum, as minhas conhecem a minha voz, amém? Agora, mas de modo nenhum, amém, irmão? Jesus está falando que é impossível, amém? Seguirão o estranho, não vai seguir, amém? Antes, não é só não seguir, a Bíblia afirma que vai fugir dele, amém? Glória a Deus, vai fugir dele, por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos, discernimento espiritual, o homem natural não conhece as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ele foge, ele não ouve a voz do estranho. Então, com a presença desse Senhor maravilhoso, Salvador e habitação do Espírito, eu sou capacitado a detectar se é a voz do estranho que está vindo. Até naquele momento que, mestre, quando chegou aqui? Até naquele momento de, não, o senhor não vai para Jerusalém para sofrer, para trás de mim, Satanás. Não foi revelação do Espírito. Agora, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou isso. Então, isso recebe do pastor. Porque deixa o pastor levar, orienta, amém? Tira em liberdade para seguir ele, não está mais preso. E detecta quando tem uma voz estranha dentro de mim trabalhando, querendo me governar. Não, ela foge dela, isso é espiritual, tem a capacidade de fugir, só segue o bom pastor, segundo a Bíblia. E com isso aqui, lembre-se, que nós aprendemos aqui que a ignorância é o estado daquele que ignora. Olha o que está sendo falado aqui, pô. Se tu viver sem essa verdade, tu ignorou. Você ignorou. Jesus é a única porta que leva a gente à salvação. Jesus é a solução para a humanidade. A Bíblia diz que tem que pregar ele como está escrito. Por isso que eu entendo que o apóstolo Paulo fala, não quis saber nada. Meu negócio com vocês é Cristo e esse crucificado. E toda a doutrina que está aqui na cruz.
O resto é mentira. Não vai levar a gente à salvação. É mentira, o estranho é mercenário. E o mercenário, a maioria das vezes, está dentro de nós. E o Senhor Jesus livra a gente do mercenário, do mentiroso. Não luta, as minhas ouve a minha voz e me segue. Eu as conheço, não tem como fugir, ele conhece. Quem é evidência é ouve e me segue. E quando fala para ela assim, apartai-vos da aparência do mal, ela não sossega e quer saber o que é mal que eu quero fugir. É o que está escrito para a gente. Lembra essa passagem que nós lemos quando abrimos o culto, estava falando da multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Vocês não entenderam o que aconteceu lá atrás. Jesus, tantas pessoas falam tanto da natureza, falam que a natureza é imutável, a mãe natureza. Eu conheço Cristo, o Criador de todas as coisas. Eu conheço Cristo, que andou sobre o mar como se fosse chão e mandou o mar se acalmar. Ele é o Criador de tudo. Ele que permite tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. No momento da multiplicação dos pães, tem uma multidão para comer. E a Bíblia diz que só tinha 5 pãezinhos. É isso? E 2 para alimentar uma multidão. É isso? 5 pães. Ele deu na mão de quem? Quem deu? Ele só dá na mão. Os discípulos pegou e deu. Quem alimentou foi ele, Jesus. Os discípulos pegou o pão e deu. Quem ouve a minha voz só pega o que eu dou e dá. Porque quem faz é ele. E todo mundo foi saciado. Ainda sobrou 12 cestos cheios. E amanhã tem ainda infelizes falando que essa salvação não é para todos. A Bíblia está falando que ele supre a necessidade de todas as almas do mundo, se quiserem. Quem? Jesus. Jesus, ele só pegou os pães e deu nas mãos dos apóstolos. O papel do ministro, o papel do cristão é pegar o pão e dar. Como ele passou. Mas como se eu não vou passar, se eu não conheço, eu não passei pela porta, eu sou salteador, sou ladrão, não entrei pela porta. Como eu vou dar da maneira que ele quer? Amém? Mas os discípulos só tiveram o trabalho de receber e passar. E alimentou todo mundo, provando que Jesus é capaz de trazer à existência o que não existe. Para alimentar aquele povo tinha que ser um milagre, ele trazer algo que não existia, a menor possibilidade de acontecer. Aquelas pessoas todas serem saciadas, se alimentar. A Bíblia diz que todos ficaram fartos. E é esse Jesus que a Bíblia revela, e eles não aceitaram. Mas as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E ninguém pode vir a mim se o meu Pai não trouxer. É verdade, porque o plano da salvação é do Pai. O amor revelado na cruz é do Pai. Ninguém pode ser ensinado por Deus e se humilhar. Quem se humilha vai vir a Cristo.
porque eles só receberam. Qual foi a luta deles para receber o pão para distribuir? Nenhuma luta. Eles só receberam. Então eles pegaram os pães. Será que pegou com não querendo pegar? Não, pegou, recebeu. E a Bíblia, eu aprendi com o Espírito Santo, é nesse momento que tu recebe com humildade e passa com fidelidade. Aí tem salvação. Com fidelidade é porque é um cristão autêntico, fiel, genuíno. Passa como recebeu. Não mente, porque a mentira não é do Senhor, a mentira é do diabo. Qualquer falsidade é do diabo. Recebemos o Espírito da verdade. Amém? Amém ou não amém? Então, como aí a Bíblia diz, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Como diz as Escrituras, crê que Ele é isso tudo que a Bíblia diz. Nosso Criador, nosso sustentador, tudo foi criado nele, por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Segundo a Bíblia, só estamos de pé, não jamais poder nosso, respirando poder de médico nenhum. Eu só estou respirando aqui porque Jesus está permitindo. Ficou vivo por quê? Os médicos trabalharam incrível, foi a causa de eu estar vivo, mentira, a causa de eu estar vivo foi Jesus, é a causa, ele não dá a glória a ninguém, a glória é dele, graças a Deus estamos vivos, graças a Deus estou pregando essa palavra, graças a Deus hoje eu enxergo, eu era cego, mais ninguém, porque homem nenhum, então essa loucura até o que aconteceu há pouco tempo, a política, a igreja indo para lá, indo para cá, isso é ridículo. A Bíblia diz para meus olhos ficarem em Jesus e sua palavra, homem nenhum mais, porque não é por força nem violência, e sim pelo meu espírito. Como vai trazer paz para a humanidade? Quem vai trazer paz? Quem não tem paz, só tem uma pessoa que vai trazer paz para a humanidade, o príncipe da paz. Quando alguém nasce de novo, amém? É o Espírito Santo em nós que faz a obra. Esse Espírito, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele estava falando do Espírito que ainda não tinha descido. Amém? Num primeiro momento a Bíblia diz assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz isso, Jesus falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos cristãos repetem isso hoje? A maioria. Por isso que ainda peca, é por isso. Não, Jesus está falando num contexto totalmente diferente. O Espírito está pronto, é verdade. Quem aqui, tem outro aqui, tem alguém aqui dentro que fala que Jesus não é o único Salvador? Quem é nas igrejas que vai falar isso? Ninguém. Nas igrejas todas do Brasil daqui. Ninguém vai falar isso, que Jesus não é o único Salvador. Aí Jesus fala, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outro texto ele diz assim, vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho dito. O Espírito, que vocês já sabem, acreditam em quem eu sou. Mas a carne é fraca. Vocês podem cair. Mas a Bíblia também diz que eu não ando mais segundo a carne. Jesus falou isso num contexto onde a terceira pessoa da Trindade não se encontrava. A terceira pessoa desceu. O Espírito está pronto com a palavra de Cristo aqui dentro. A carne não serve para nada, agora as cartas me revelaram. Agora o Espírito está pronto e agora vocês têm o poder de viver o que está dentro de vocês. Mas só como? Quando recebe o pão vivo que desceu do céu com humildade e é selado com esse Espírito. Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. E essas verdades sendo ingeridas com esse amor que tem aqui, edifica.
E só com esse Senhor maravilhoso que deixou bem claro para mim e para você. As minhas ovelhas ouvem a voz do mercenário e fogem. Mas quando eu falo, elas me seguem. É a Bíblia. Aí eu apresento Jesus e eu sei quem quer seguir a Jesus e quem não quer. Porque quem ama Jesus, ama a sua palavra. Quem ouve a minha voz. Então, outra coisa interessante. A Bíblia está afirmando que Jesus vai continuar o quê? Falando. Ele não para de falar. Para as ovelhas dele seguir ele. Elas me ouvem e me seguem. Que coisa linda, eu chamo pelo nome. Amém, irmão? Então, ele está falando de que lá? De ovelhas? Então, dá para vocês imaginarem aí qual o nome que ele chamava cada uma? Dá? Aquela maiorzinha, como é que ele chamava? Qual é o nome delas? Eu as chamo pelo nome. Lázaro, venha para fora. Viu? Intimidade. Porque a Bíblia diz que eu sou irmão, sou servo. A Bíblia, Jesus, homem, é filho de Deus. E por adoção, o cristão é filho de Deus. Ele chama a intimidade, para falar com o mesmo Pai. Intimidade. Como é que não vai acontecer em quem tenha intimidade com esse Senhor Todo-Poderoso? Amém? Mas o mercenário não, porque ele entrou pela porta e dá para enxergar quem entrou pela porta. Amém? Quem pulou, que não entrou pela porta, dá para enxergar. Eu estou vendo aí. Dá para enxergar com os olhos espirituais. Quem pulou, não entrou pela porta, sabe quem lá? Quem não entrou pela porta? Os fariseus, os mentirosos. Entrou, não passou pela porta, a porta é Jesus. Agora eu vejo o apóstolo Paulo passou pela porta e só quis anunciar o Senhor Jesus, porque Jesus é o centro, é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo, que é a igreja segundo a Bíblia. Querem excluir Jesus, aí não tem salvação, não tem vida espiritual, porque em Jesus a vida espiritual chega segundo a Bíblia. Amém? E o Espírito, esse Espírito e a unção que vem sobre nós, a Bíblia diz que nós não precisamos de mais ninguém nos ensinar mais nada. Quando fala não precisamos mais de ninguém, tem uns pecadores dentro da igreja que diz, a própria Bíblia diz que eu, já que tenho o Espírito, não preciso mais de outros ensinadores. A Bíblia fala disso mesmo, sabia? Mas a Bíblia diz que eu não preciso estar escutando os mentirosos, porque o Espírito da verdade me ensina, eu não preciso mais escutar mentirosos, mas os pastores, os evangelistas que Deus levantou a esses, eu tenho que escutar. É tudo um contexto, é tudo mentira para pregar heresia e viver no pecado, mas a verdade continua aqui vivinha, e é ela que vai salvar a nossa alma. Então, em nome de Jesus, fica gravado, a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Agora, eu tenho que acreditar que ele está usando alguém para falar a palavra dele. Já é outro problema também. Porque isso é revelação do Senhor, não é de homem. Para nossas vidas, porque a qualquer momento vamos dormir. A qualquer momento vamos morrer. Estão buscando o quê? Lembra que nós lembramos? Vocês estão me buscando para quê? Para que estão me buscando? Buscando para sair, estão buscando para ser curado do câncer, estão buscando para a porta de emprego, estão buscando para arrumar marido e para arrumar mulher, estão buscando para poder ter filho. A Bíblia diz, trabalhai não pelo que perece, mas sim pelo que permanece, ele falou. É a vida eterna, e quem ressuscitou com ele
busca e pensa nas coisas de cima. Aí as cartas amplia mais. Busca e pensa nas coisas de cima. Apartai-vos de toda aparência do mal. Aí quando nas cartas fala isso, Jesus já me falou que eu, que sou ovelha dele, eu vou fugir da voz do mercenário. Quando eu escuto apartai-vos da aparência do mal, eu já estou familiarizado com o meu Senhor. Eu vou querer fugir. Amém? Vou fugir não, eu quero fugir. Agora, todas essas revelações estão chegando. Porque a Bíblia diz que o ímpio não investiga, mas o santo investiga. Porque tem alguém dentro dele que penetra até as profundezas de Deus para trazer a vida espiritual para nós. E para nós ajudarmos uns outros aí fora. Amém? Ouve a minha voz e me seguem. Recebe o que é meu e passa adiante. Amém, irmão? Ouve a minha voz e me segue. Os mercenários, elas não seguem. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê, como diz as Escrituras, não pereça. Não pereça é o quê? Não pereça. Deus está vendo o teu sofrimento, a tua depressão. Deus está vendo essa aflição tua porque tu não está trabalhando. Deus está vendo, não pereça aí. Deus está vendo essa doença que está te... Deus estava vendo que o nosso destino ia ser o fogo do inferno. Aí ele enviou o filho na cruz, não é para me dar nada, não é para provisão temporal passageira. Foi só para mim não ir para o inferno. Jesus foi o nosso substituto na cruz para a gente não perecer, passar pela segunda morte, na eternidade, no inferno. Mas disse para que vocês não pereça, mas tenha a vida eterna. Revelada agora e já se encontrar com ele. Porque a Bíblia diz que somos salvos em esperança. Em esperança de quê? Da glória futura. É em esperança é em Cristo. Em esperança está com a vida, está com a luz. Em esperança somos salvos. Nessa esperança a santificação vai ocorrendo. Porque é em esperança, firme nela, que eu sou salvo. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Porque em Jesus ele morreu sim, mas ressuscitou também para nós. Para o dia da redenção do nosso corpo. Vai acontecer. Aí a Bíblia diz também, nos ensina, não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Porque essa tristeza não é para estar no nosso coração, porque quem dormiu em Cristo já foi revelado que vai subir para morar com Ele. Não precisa tristeza, isso tudo é Jesus que faz, porque o Pai da glória que só falam nele, a maioria dos cultos só fala em Deus, 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 mas o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, veio uma voz do céu falando assim: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. Opa! Quer ver glorificar o Pai verdadeiramente? A nossa fé em Jesus, fazendo o que Jesus quer. Porque o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Moisés não deu o pão do céu, meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Amém? E o pão do céu é quem desceu do céu. O pão não. O pão, comeram o pão lá, continuaram morrendo. E aqui em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 10 ou 2, vai ensinar algo maravilhoso para nós. A mensagem da cruz, da salvação e ficar só nela, é para todas as igrejas. Criaram de uma mentira que cada um vive a sua doutrina. Isso é diabo. Isso é diabo. A igreja tem que falar a mesma língua. Só tem um corpo de Cristo.
Porque a Bíblia diz assim, lá em Êxodo, vai lembrar aqui em 1 Coríntios 10, ou 2, se eu não me engano, vai lembrar lá de Êxodo, falar assim, olha só, a pedra espiritual que nós bebemos era Cristo. Agora, eles estavam com sede lá no deserto. O Senhor fala assim, ó, fere a pedra para beber água. O que saiu daquela pedra? Alguém bebeu outra coisa ali a não ser... O povo no deserto bebeu alguma outra coisa a não ser água ali? Só saiu o que dali? Então, em nome de Jesus, quando a Bíblia faz essa comparação lá e fala assim, ó, bebemos da mesma água e a rocha lá, a pedra lá, era Cristo. Então, quem bebe Jesus entrou pela porta. Então, quem entra pela porta não fala, não usa palavras, doutrinas diferentes. O mesmo poder sobre-humano está numa alma, não tem um Jesus poderoso em uma alma que leva para a eternidade e outro Jesus que mantém na carnalidade vivendo no pecado. Isso é mentira. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só tem uma doutrina verdadeira do Senhor Jesus e dos apóstolos. O resto é mentira. Esses reinos criados pelos homens é carnalidade. Amantes de si mesmo, mentindo para as ovelhas, que a Bíblia diz que fariam deles negócios. Então, em nome de Jesus, mas essa palavra é para nós. Amém? Para arrancar de uma vez por todas o mercenário que há em nossas mentes e colocar o Espírito Santo guiando em toda a verdade. Porque naquele grande dia, ó, é a característica do verdadeiro cristão. Ouve a voz de Jesus, primeiramente eu tenho que saber se é o Espírito Santo que está falando. E que as minhas ouvem e me seguem. Amém? Quando? Toda hora. Falando as palavras dele, imitando ele, vivendo como disse, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Amém? Obedecer a ele e andar como ele andou. Como? Primeiro, eu recebo o que ele está me dando como criança, com humildade, para depois, aí quem recebe com humildade, passa com fidelidade. E lembra, quando isso estiver acontecendo, eu recebi o pão que ele deu lá. E quem multiplicou? Ele. Mas eu que estou dando aqui por intermédio dele. Amém? Que seja essa verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Deixai a mentira e falai a verdade. Amém? Não se canse de fazer o bem. Seguir a Jesus é seguir a paz, é seguir o amor. Amém? Por isso que a Bíblia diz, vou mostrar um caminho mais excelente, o amor. Seguir a Jesus é seguir o amor. Amém? Vamos colocar de pé.